Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Árvore do dinheiro. A árvore do dinheiro faz parte do gênero Crassula. Ela reúne muitas suculentas diferentes. Uma árvore gorda semelhante a uma árvore, com um caule poderoso e folhas grossas, parece bastante espetacular no parapeito da janela. Em casa, você pode ver com mais frequência a Crassula ovata e a Crassula ovate. Cuidados em casa. Essa planta é recomendada para cultivadores de flores iniciantes, pois não é particularmente exigente. O principal é limpar as folhas ocasionalmente, tirando a poeira, não inundar o arbusto com água em excesso e escolher um vaso largo, para que as raízes não fiquem apertadas. Localização e iluminação. A Crassula veio do hemisfério sul, portanto não tem medo da luz solar, mas ainda é indesejável colocar a planta em um peitoril de janela ao sul. É melhor escolher uma direção sudeste e oeste para a árvore do dinheiro. Nessas condições, a suculenta se sentirá muito mais confortável. Se tiver que escolher a parte sul do cômodo, certifique-se de que a luz direta do sol não toque as folhas carnudas, fazendo uma sombra leve. Você não quer que sua suculenta fique vermelha e depois caia, quer? Isso não é bom. Como alternativa, afaste o vaso da janela para o interior do cômodo, mas não muito longe. Os tipos de Crassula com placas azuis e cerosas nas folhas têm menos medo do contato com o sol. No verão, é desejável levar o vaso com uma árvore de moedas para a varanda, pois a planta do sul precisa de ventilação e de um nível suficiente de ar fresco. Se possível, posicione o vaso diretamente no quintal. Escolha apenas um local sem sol e sem correntes de ar. Nessas condições, a suculenta pode agradar aos proprietários com um fenômeno tão raro, a floração. É altamente indesejável colocar o vaso ao lado de uma árvore gorda com um radiador ou outros dispositivos de aquecimento. Quando chega o tempo frio, a planta deve passar por um período de dormência. Caso contrário, os brotos começarão a se alongar de forma não natural e as folhas cairão. Temperatura. Nem o calor nem o frio são adequados para a árvore do dinheiro. No verão, a flor prefere ficar entre mais 22 a 28 graus Celsius. No inverno, ela precisa de uma temperatura mais fria de mais 9 a 15 graus Celsius. Não permita que a suculenta seja mantida em condições abaixo de 4 graus Celsius. Essa é a temperatura mais baixa possível para a Crassula. No período de outono e inverno, quando a planta estiver em repouso, ela não deve ser mantida perto do radiador. Isso afetará negativamente o desenvolvimento da ala verde. Ela começará a perder folhas, e as variedades variegadas perderão sua decoratividade. Suas folhas ficarão mais claras e se tornarão da cor verde usual. Regra para as pessoas que raramente estão em casa e não têm a oportunidade de regar regularmente suas flores de interior. A árvore gorda é uma verdadeira dádiva de Deus. Acostumada a crescer em condições desérticas, ela precisa ser regada uma vez a cada 5 a 7 dias no verão. Você precisa ficar de olho na camada superior do substrato e regar a planta somente quando ela secar. Isso se aplica à primavera e ao verão. No outono e no inverno, o número de regas deve ser drasticamente reduzido para uma por mês. Se o solo do vaso com a árvore do dinheiro estiver constantemente úmido, pode ocorrer o desenvolvimento de fungos ou as raízes começarão a apodrecer. Se você sair de férias, não precisa se preocupar. A árvore do dinheiro certamente aguardará a sua chegada, pois ela pode passar cerca de um mês sem água. A melhor maneira de regar é à noite. Para isso, use água levemente morna e temperada. Na falta de umidade, a amiga verde sinalizará a perda de elasticidade das folhas. Umidade do ar. A tolstianca não é exigente quanto ao nível de umidade do ambiente. Ela pode se adaptar tanto a níveis mais altos quanto mais baixos de umidade. Não há necessidade de pulverizar a flor, mas a poeira pode se acumular nas folhas carnudas. É aconselhável limpá-las com um pano úmido. Às vezes, na estação quente, você pode mimar o animal com um banho quente. Só que é necessário cobrir o substrato com uma película antes, para que a água não se infiltre nas raízes. Um procedimento semelhante deve ser realizado com a árvore do dinheiro no inverno, se o ambiente estiver muito quente. Após o banho, é preciso esperar até que a água seja completamente drenada das folhas e só então devolver a planta ao seu lugar habitual. Só é importante escolher o vaso certo para a árvore da felicidade. Se ele for excessivamente grande,
dará um impulso ao desenvolvimento das raízes. Ao mesmo tempo, o tronco da árvore ficará mais fino e esticado. A opção ideal é quando a largura do vaso é igual ao diâmetro da copa da cressola. No fundo, deve haver necessariamente uma camada de drenagem. Em seguida, é adicionada uma mistura de terra, composta por 60% de grama, 20% de solo folhoso com humus, 20% de areia. Se disponível, não será supérfluo adicionar uma pequena quantidade de carvão vegetal ao substrato resultante. Fertilizantes e adubos. Como qualquer outra suculenta, a árvore do dinheiro não deve ser fertilizada com muita frequência. A partir da primavera, quando está quente, e durante todo o verão, você pode aplicar fertilizante líquido no máximo uma vez por mês. Escolha aqueles destinados a suculentas ou cactos. Use metade das proporções indicadas no rótulo, pois a planta terá uma aparência pior com excesso de nutrientes. A coroa perderá decoratividade, e as variedades variegadas adquirirão a tonalidade verde habitual. Para evitar que a mistura de nutrientes danifique as raízes, ela deve ser aplicada no segundo dia após a rega da planta. Na estação fria, será suficiente nutrir a planta uma vez a cada 3 meses. A mini árvore perene não apenas decorará a sua casa, mas também trará riqueza e felicidade para a casa. Mas mesmo que você não acredite em tais presságios, compre uma árvore do dinheiro. Sua beleza extraordinária agradará a seus olhos constantemente. Além disso, você terá uma grande fonte de oxigênio dentro do quarto.